Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SR Agrocast, um canal feito exclusivamente para você, colaborador SR. No nosso último episódio, recebemos os coordenadores do Centro de Operações Agrícolas, o COA, onde aprendemos sobre como a tecnologia vem transformando o setor agrícola e garantindo mais eficiência e segurança. Se você ainda não assistiu, o vídeo está disponível em nosso canal. O episódio de hoje conta com a participação da nossa nova integrante, Giovana. Aborda um tema essencial para o sucesso de qualquer empresa, a gestão de pessoas. Olá, Giovana. Oi, Natália. Bem-vinda ao SR Agrocast. Obrigada, é um prazer estar aqui. Para falar sobre esse assunto tão importante, temos a honra em receber hoje o nosso convidado, Marcelo Cabral. Olá, Marcelo, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem, um prazer receber você aqui. Prazer é meu, muito grande. Que bom. Marcelo, acho que para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse sobre a sua trajetória, sobre as suas experiências, sobre a sua formação. Muito bem. O meu nome é Marcelo Cabral, eu sou médico veterinário, sou de Divinópolis, Minas Gerais, sou filho de produtor de leite, antigo produtor de leite. Sou casado com a Laurinha, pai do Luca. Fazer meus pontos aqui, né, para eles, né? E desde os meus 15 anos de idade, hoje eu tenho 54. Então, desde os meus 15 anos, eu já tinha uma tendência de querer ajudar pessoas, né? Eu já vivia assim, né? Sou católico, muito fervoroso na minha fé. E naquela ocasião algumas pessoas já me procuravam para a gente conversar. Pensa, né? Eu tinha 16 anos, a idade do meu filho, né? Depois a vida passou, né? Eu me tornei um estudante da medicina veterinária, tentando seguir no ramo do agropecuária de leite, né? Que era a minha grande paixão e tudo. E você cresceu nesse ambiente da pecuária leiteira? Mas sim, eu vivi nisso. Eu fui criado no meio de vaca, no meio de lavoura, de milho, né? Daí que veio o interesse pela medicina veterinária. Exatamente. Na verdade, eu tive uma dúvida cruel. Ou eu ia ser piloto de avião ou médico veterinário. Era a minha vontade, né? Bem similar, bem, né? As duas. Próximos, né? Nada a ver. E aí acabou que eu decidi, né, ir para a veterinária. Fui feliz demais na minha escolha. Mas um detalhe importante da minha história é que eu sou filho de um alcoólatra, né? Carinhosamente eu compartilho essa história, porque graças a essa parte da história, muitos sofrimentos, muitas dificuldades em família vieram muitos aprendizados, né? E aí a partir disso eu tive, né, de atalhar um pouco aqui a minha história, seria muito longa para contar, mas eu tive de me aproximar da gestão de um negócio da minha família, tanto na roça quanto na cidade. Você se sentiu nessa obrigação de ter que assumir essa responsabilidade? Meu pai adoeceu, de fato, ele adoeceu com esse alcoolismo e os nossos negócios começaram a ir por água abaixo, literalmente, né? Isso você estava com quantos anos? Aí eu já era médico veterinário formado, já ali, estava 23, formado. 24 anos, né? Então, mas totalmente inexperiência nessa área de gestão, de gerir. Não, eu não era gestor. Eu era um médico veterinário formado, me especializando em nutrição de bovinos de leite e gostava muito de reprodução. Mas desde a minha época de estudante como médico veterinário e já nas assistências, eu adorava treinar as pessoas com os conhecimentos técnicos. E era algo natural, espontâneo. Demais, totalmente. Mas você já tinha essa percepção? Demais. Tanto é que o meu caderno já rodava na faculdade para todo mundo tirar xerox. Era o caderno referência. Eu era meio CDF, sabe? O famoso CDF. Eu era ele. Mas era apaixonado, né? Quando alguém me dizia que tinha uma matéria difícil, eu passava com 100. Né? De verdade, eu falava assim, é difícil? Me dá aí. Me dá aí, né? Que... Mas nessa história, eu acabei me aproximando da gestão para realmente salvar a história de uma empresa nossa, junto com os negócios da minha família. E a partir dali, eu fui me distanciando da medicina veterinária, né? Eu não tinha mais tempo de ser médico veterinário. Eu comecei a gerir um negócio. Não sabendo gerir, eu tive de entrar na gestão, né?
E incrível, né? Porque um dos motivos nossos de eu me aproximar foi uma dificuldade financeira profunda, vinda desse alcoolismo, né? Da falta de presença do meu pai e tudo. Então eu não tinha nem como mandar as pessoas embora. Não tinha dinheiro para isso. Bendita a hora que nós não tivemos esse capital para demitir pessoas, porque eu tive de aprender a conviver com A lidar com isso. Eu tive de aprender a conduzi-las e trazê-las para o meu time. E eles foram muito bons comigo. E a história toda se transcorreu em cima disso, né? Eu fui aprender a mexer com pessoas, a princípio por uma necessidade como gestor, mas com uma afinidade, um carinho por isso natural demais, né? Sempre fui apaixonado com gente, sabe? Enfim, a minha história começou assim, né? E se a gente for avaliar, eu acredito que se não tivesse tido todo esse contexto, às vezes você não tinha tido essa oportunidade, porque era algo que você já gostava, já tinha um interesse, mas com certeza às vezes você teria investido na carreira de médico veterinário, né? Bem e foi onde que provável. você se descobriu nessa parte de gerir, né? De fazer gestão de pessoas. Eu acredito que eu teria talvez me tornado um professor. Sim. Hoje você se vê Universitário, fazendo algo outra assim, coisa, sabe? Marcelo? Hã? Você se vê fazendo outra coisa? Ah, sinceramente não. Não. Eu gosto demais. Eu falo com meu filho, eu sou apaixonado com a minha profissão. E você sente falta? E eu Sim. falo assim, o dia que alguém te perguntar, você já viu alguém muito realizado profissionalmente? Pode falar, o meu pai. Você sente falta de ser um médico veterinário ou não? De verdade, eu sinto. Que eu gosto demais de mexer. Eu sou Mas do acaba agro, eu sou que da hoje roça. dentro do agro você ainda tem essa proximidade, Claro, né? claro. Só que É. não dá tempo, né, de mexer com os animais, né? A brincadeira aí do Brasil é que eu sou veterinário de gente agora. Veterinário. Então acaba que Uma nova especialidade. eu me aproximo de quem está lida, né, com os animais ou com máquinas. Aí a amplitude é grande, né? Mexe com máquinas, com lavoura, né? Pensa Você na tá SR dentro, aqui. porém, nos bastidores, É, né? todo ladinho ali. E Marcelo, nós sabemos que você já acompanha a SR há algum tempo. Sabe me dizer quantos anos? 15 anos. 15 anos, né? 14, 15 anos. E como que essa história se cruzou com a SR? Como que você conheceu o Eliésio? Puxa, em 2010, Que foi o primeiro contato. eu estava conduzindo uma turma, né, dessas formações nossas em patrocínio. E aí, imagine, o Eliésio, curioso, inteligente, atento, né, interessado nas coisas, era um participante ativo, né? Questionava de maneira assim, provocações boas demais, sabe? Ele e o Osmar. Foram Eram os dois que alunos, fizeram o curso. Eles vieram juntos. E aí numa dessas, era um curso de 6 meses, de 6 ou 10 meses, acredito. A gente se aproximou muito, nos cafés, nas aulas, trocando ideias e tudo. E aí numa dessas ele me abordou e a gente começou a falar de gestão, começamos a falar de proximidade, né, o tanto que ele achava interessante tudo isso. E me fez um convite. Falou, depois da aula, quando você for embora para a sua cidade, você topa dar uma desviada no caminho de alguns quilômetros e ir lá visitar o nosso negócio? Eu falei, claro. Aí combinamos. E você com lembra onde antecedência. vocês foi nesse dia? Eu acho que foi... Me fugiu o nome aqui. Na Veredas? Acho que foi Não, Veredas. não era na Veredas, não. Foi em Era Lagoa aqui em Formosa Patos. mesmo? É, Lagoa Patos. Era uma área, então. Era de uma tomate. área de tomate. A gente parou na beira, assim, entramos na estrada de terra, uns 100 metros, e descemos, estava todo as parreiras assim, né? E aí ficamos ali 1 hora conversando, talvez. Começou a escurecer, aí não tinha como mais, né? Mas a partir dali, ele já me abordou e me disse, eu quero que você venha fazer um trabalho conosco aqui. Eu, imagina, né, o tanto que eu gostei da ideia, né? Ficou, meu amigo, conta comigo. Foi top demais. Estamos até hoje. Até hoje. Você era uma menininha. Eu era. Ainda é. Ainda sou. Era um pouco menor. Bem menor. Marcelo, de todas as suas experiências, a gente sabe que você tem muita vivência, a gente acompanha o seu trabalho, a gente vê que você roda o Brasil todo, literalmente, né? Como que você define a gestão de pessoas? E qual que é a importância, né, de fazer essa gestão? Oh, de vez em quando eu vou até me emocionar aqui. Fica à sinceramente. vontade. Gestão de pessoas, de maneira bem geralzona, assim, é a gente conseguir fazer os negócios darem certo, garantindo que as pessoas estejam bem, se realizando ao estar conosco no negócio, né? Começou, hein?
Emociono Faz parte. Emociono fácil. Então, assim, nós podemos pensar em gestão de pessoas fora dos negócios. Aí a gente fala em relacionamento, convívio, né? Mas quando você está pensando em negócio, gerir a parte humana de um negócio, que eu acredito que é o mais comum, né, das pessoas pensarem em negócio gerindo pessoas, né? Todo mundo pensa que é complexo demais. Como se O que a fosse gente difícil. mais ouve dizer, a maior dificuldade é lidar com pessoas. É verdade. Agora, essa complexidade, eu já falei isso uma vez, talvez vocês tenham ouvido, né? A complexidade não vem da dificuldade das variáveis, é do número de variáveis. É tanto detalhe que pode contribuir para ficar mais fácil ou mais difícil, que o volume de assuntos a serem considerados fica parecendo que é difícil. Porque eu posso me lembrar de detalhes de comunicação, de detalhes de formatação de documentos, eu posso pensar em várias questões de comunicação verbal, não verbal, eu posso pensar em tantos detalhes que aí fica parecendo que é difícil. Mas eu digo, quem está aprendendo a dirigir, no primeiro momento ali, ele entra no carro e ele fica assim, nossa, mas eu tenho que me preocupar com tanta coisa. Tanta coisa ao mesmo tempo, mesmo tempo, depois aquilo se né? torna um movimento tão natural, tão simples, né? Que vai acontecer. Depois se torna automático. Então assim, a complexidade não vem de dificuldades. Vem do número de detalhes a serem pensados e oportunamente aproveitados, né? Quando a gente sabe um pouco mais dos conteúdos, você vê o mundo acontecer, traduzindo em palavras os conceitos acontecendo ao vivo. Falando, olha para você ver tal coisa, olha para você ver tal coisa. Então, assim, quando a gente ganha um pouco mais de domínio disso, intimidade, profundidade, eu te falar, não é difícil não. Se torna algo natural. É desafiador, porque a nossa parte humana, pessoal mesmo, também entra no jogo, né? Eu também tenho o risco de me ofender, eu também sinto raiva, eu também fico cometo pé da falhas, vida, eu também tenho vergonha, eu também tenho medo. Então o meu lado humano é que dificulta, não são os outros, sinceramente. Porque à medida que eu conheço, eu tenho chance de usar os recursos, né? Eu sempre falo isso, né? Nas formações eu estou dando a vocês, estou compartilhando recursos para na hora do pega para capar mesmo ali, na hora do vamos ver, para que nós tenhamos você tem modelos de como. Você tem recursos, você tem coisas para pensar, né? Aí fica mais fácil conduzir. Com certeza. Né? A gente cria os modelos mentais. Tradicional Tudo vai essa ficando frase. mais fácil. Tradicional. Marcelo, a gente sabe que você acompanha vários produtores rurais, você está nesse meio. Diante das suas consultorias, o que você acredita que é o maior desafio hoje das empresas voltado para essa parte de gestão de pessoas? Puxa, tem coisa demais assim envolvida. Acabei de falar disso, né? Mas as lideranças, elas poucas vezes têm noção clara do quanto elas estão gerando parte das tais dificuldades que estão vindo para cima delas. Então, assim, o desafio está na formação das lideranças. E como são assuntos muito críticos, muito sensíveis, é difícil até para mim, que sou um profissional da área, que sou contratado para falar a respeito, tocar em alguns pontos, porque às vezes a gente se justifica pela intenção. E quando alguém me dá um feedback sobre o meu comportamento, quase que condenando aquele tal, o jeito de falar, o jeito de perguntar, qualquer coisa, eu me baseando na minha intenção, aquilo me machuca. Cara, eu estou fazendo o meu melhor, estou tentando fazer de tudo e você ainda vem falar isso para mim? Então, assim, um grande desafio das organizações é o amadurecimento das lideranças, né? O saber muito ajuda as lideranças, mas o saber muito gera problemas nas lideranças, né? Porque a autocrítica, ela nos alimenta, né? Puxa, eu sei onde que eu sou bom, mas eu sei também onde eu sou ruim. As minhas fragilidades. Mas quando eu sei onde eu sou bom, o risco da minha vaidade vir pro jogo é grande demais. É muito maior. É muito mais cômodo, né? Então, assim, eu acredito que grandes desafios vêm da parte das lideranças, com as suas autocríticas meio embaçadas, né? E que eu sou um felizardo e, ao mesmo tempo, sou muito desafiado.
que eu preciso entrar, né? Eu sempre falo que eu trabalho no fio da navalha. Eu estou sempre no limite da ofensa. Sempre naquele meio. Agora, outro desafio grande também das organizações, e não tem como negar, o mundo fala isso toda hora, é que a gente está sentindo uma falta enorme de mão de obra. Sim. E fala assim, a rua está cheia de gente. Né? Tanta não é gente possível. procurando Cadê a mão trabalho. de obra? Né? E aí vem, né, uma série de questões envolvidas, de gerações, né? Gerações X. Sim. Eu sou geração X, né? As gerações dos baby boomers, né, que antecederam a minha geração, geração Y, essas gerações bem recentes agora, né, que você vê um menininho de 5, 6 anos de idade dominando um computador ou um tablet ou um telefonezinho celular. Então, assim, são pessoas que começaram a perder um pouco das capacidades de interação social. Sim. Né? Você vai numa mesa de um aniversário de criança, Todo tem mundo alguns no brincando, celular. jogando bola. O meu filho é um desses. Mas a você maioria... chega numa mesa, tá todo mundo assim. Sim. Até mesmo né? entre adultos, a gente vê às vezes pessoas que estão saindo e todo mundo no celular. Incrível. Às vezes até num restaurante, a hora que você vai ver, tá todo mundo no celular. Tem 4, 5, 6 pessoas Demais. na mesa. E ninguém interagindo. Eu tenho brigado bem com isso, sabe? Eu tô Tentado se tentando não estar nessa policiar. lista, né, sinceramente. Mas assim, voltando lá, um desafio é a falta de mão de obra. E não tem como negar. Está faltando mesmo. Tem hora que a gente está precisando contratar alguém. E não Temos como oferecer uma remuneração interessante. Temos condições de oferecer um treinamento, uma povo? qualificação. As Né? pessoas não têm mais tanto interesse assim. E não estão dispostas a receber muita crítica, o nível de tolerância menor, O imediatismo. muito imediatismo, né? Não querem nada de esforço. Uma ansiedade assustadora, né? Assustadora. E tipo assim, não preciso disso aqui não. Né? Quero arrumar uma coisa melhor para mim. Uma coisa melhor. Então, assim, o estabelecimento de vínculos, antigamente, era algo legal. Quantas vezes vocês vão se lembrar dos patrões serem padrinhos dos funcionários ou das famílias dos De se funcionários? criar um vínculo, né? Cara, era um laço real, Sim. né? Eu trabalho para seu fulano, para dona fulana, e Com faço isso há orgulho, 30 né? anos, né? Hoje, esse nível de vínculo é frágil, né? E os Assim, períodos esse é são um bem mais grande curtos, desafio. né? A gente não tem esse período de... eu tenho 20, 30 anos. É difícil da gente se encontrar A hoje. velocidade das coisas, ela gera em nós humanos um desgaste emocional impactante demais, né? Porque a tensão é constante. Tanto é que quando a gente entra num trabalho de consultoria, a gente pensa o seguinte, Giovana, a gente fala assim, eu quero trocar dias tensos por dias intensos. Eu sempre falo isso. Eu quero ir embora cansado e feliz. Realizado. E dá licença aqui, não puto da vida. Uhum. Eu quero ir embora morto de canseira, mas doidinho para amanhã cedo eu voltar. Não tem problema eu estar indo embora cansado, né? Mas eu quero ir embora satisfeito, né? E hoje muita coisa tira isso das pessoas. A gente recebe um volume de né? informações muito grande. Demais da conta. Hoje em dia, uma criança de 5, 6 anos, ela já recebeu informações que às vezes os nossos avós não receberam uma vida. É verdade. Uma vida toda. Já li muito a respeito, assustador. A gente tem o lado positivo, mas a gente tem muito os contras também. Demais, né? Essa tecnologia Mas mal isso utilizada. É desafio, bem desafio. Isso. Marcela, a gente sabe que o Gesta hoje é o seu principal treinamento, né? Isso. Queria que você falasse um pouco mais sobre o curso, como que surgiu, né? O Gesta, a tradução é Gestão de Talentos no Agro. Já teve gente me pedindo para tirar o agro e colocar gestão de talentos, porque é gestão de gente. Aí vai no agro, Pra vai dar na uma cidade, vai amplitude na maior. loja, vai na indústria, vai na prestação de serviço, vai na academia de ginástica, né? Então, o Gesta, ele nasceu em 2003 e ele não se chamava Gesta. Eu tenho um carinho enorme, um prazer enorme de compartilhar que eu trabalhei muitos anos para o Reagro, que é uma empresa de Belo Horizonte. Na verdade, a origem dela são 2 amigos, né? Nós formamos juntos, um deles formou comigo, e eles são de Lavras.
Clóvis, meu grande amigo. E eu comecei a prestar esse trabalho, esse serviço para eles em 2003. Eu tinha voltado do Canadá, como eu comentei aqui mais cedo falando com vocês, e eu já era um veterinário que mexia com negócios e não com vaca, né, e agricultura. E aí a gente se conhecia muito, estagiamos juntos, formamos juntos, amizade. Ele me convidou para me inscrever para um site deles, para falar de gestão de pessoas, que já era um interesse não tão aquecido como agora. Não se falava tanto, né, como hoje, né? Hoje é uma coisa muito viva assim, né? Mas na época já era uma certa inovação. E a partir do site, a gente foi fazer o primeiro curso, né? Eu tinha uma participação da parte humana num outro curso que tinha a ver com criação de bezerro, com qualidade de leite, foco total no cultivo, agronegócio, né, com alimento de rebanho e tal. E aí aquele módulo de 3 dias já começou a chamar a atenção do mercado, do público. Eu falei, cara, nós vamos fazer um curso inteiro sobre isso aí. Isso foi em 2003, 2004. E é um assunto que não tem fim, gestão de pessoas, né? A gente pode ficar aqui dias e dias falando, que a gente sempre vai encontrar assunto sempre, e desafios. Né, e tanto é que o curso era 4 meses, eu fiz ele de 4 meses, passei ele para 6 meses, cheguei em 10 meses. E com o passar do tempo, né, isso tudo foram anos, né, acontecendo, eu acabei por questões até de família, questões de ritmo de vida, né, eu optei por me desligar do Reagro. Mantivemos uma amizade maravilhosa, sou fã deles, né? É uma empresa super são consolidada. São pessoas top demais da conta, né? Admiro muito tudo isso. Mas acabou que eu retornei um pouco para o meu caminho original, e aí o Gesta veio. Foi daí né? que surgiu o Gesta. Ele teve um nome antes desse, né? Que chamou Projeto Golconda, né? E aí depois, aperfeiçoando essa história de nomenclaturas e tudo, a gente fez o Gesta. Se tornou o Gesta. Quando a pandemia chegou, o Gesta passou a ser online, né? Tanto é que nós temos turmas online. Até né? hoje se manteve. Ninguém quis que eu parasse, né? Então, o Gesta é uma formação que veio se formando, veio se construindo com uma série de detalhes que a gente foi organizando didaticamente, uma cadência, uma sequência. A gente fala de comunicação, a gente fala de percepção, a gente fala de autocrítica, a gente fala de competências de relacionamento, a gente fala de a capacidade de ter conversas produtivas, né? Incrível, né? Uma coisa tão aparentemente banal, mas a gente é bem ruim para conversar. Sim, né? E aí a gente tem uma comunicação muito falha. Aí a gente começou a amarrar tudo isso e fomos bolando, né, uma forma de uma sequência que gerasse uma base, que gerasse uma estrutura. Sim. Né? E aí migramos, né, claro que tinha de falar de liderança propriamente dita, tinha de falar, né, de inteligência emocional, né, quantas vezes que a gente se desequilibra com as dificuldades e aí a gente gera outras dificuldades, né? Eu falo isso sempre, né? A gente tem de cuidar para a gente não ficar inventando problema novo. Sim. E a gente é bom nisso. A gente gera muito problema novo. Né? Essa semana mesmo, a gente conversando, eu falando isso, né, com o pessoal, cliente. Peraí, não vai por aí não. Isso aí vai virar mais problema do que solução. Esse caminho é mais difícil. Nossa, mas eu estava ali, né? Claro que eu ia fazer tal coisa, porque não tem como a gente conviver com tal situação. Eu falei, tem sim. Tem como sim. Enfim, o Gesta foi assim, né, que ele veio. É um projeto carinhosamente criado. Todos os meus alunos, ex-alunos, né, têm uma pegada de um carinho com essa história, né, da gente se encontrar pelo mundo, nas consultorias ou nos trânsitos do mundo. De se criar um vínculo. De falar, cara, aquilo ali me ajudou demais, né? Quantas esposas trouxeram feedback sobre os maridos ex-participantes. Do Gesta. Né? E é até comum, sabe? O participante vem, na próxima ele traz o marido, traz a esposa, traz um filho, traz um pai. Agregando. Né? Muito legal. É uma história que eu pretendo seguir há muitos anos, né? Se Deus me der vida, ajudar as pessoas, né?
Sem dúvidas. certeza. Tem noção de quantas pessoas já passaram pelo treinamento do Gesta, Marcelo? O Gesta em si, vamos pegar toda a história dessas formações, com palestras, com treinamentos mais longos ou mais curtos, porque eles foram mudando de tamanho, Sim. né? Eu acredito que umas 20 mil pessoas, provavelmente. Que já É participaram. muita gente. É muita gente. É muita É muita gente. gente. É sempre bom participar. Nós estamos fazendo pela segunda vez. E Obrigado a gente pela sempre... paciência. Que isso. E a gente sempre tem um aprendizado diferente, um amadurecimento. Falando em amadurecimento, Marcelo, como que você avalia, né, a SR Agronegócio pós-Gesta? Você viu uma evolução, você que acompanha. Eu acredito que nessa época, em 2010, era Eliésio dos Tomates ainda, nessa época? Era, né? Sim. Então, hoje se tornou SR Agronegócio. Como que você avalia a evolução? Você consegue ver essa percepção? Como que foi o antes e o pós-Gesta dentro da SR? Eu não estou lá dentro, né, do grupo de vocês o tempo todo. Sim. Mas com as pequenas interações, né, ou em sala, ou nas consultorias, que a gente teve as consultorias também, né? Sim. A gente via o quanto que vocês absorvem a linguagem, as palavras, as expressões, os conceitos, né? Então isso me chamava atenção desde muito tempo atrás. Né? Era um diferencial. Vira assim, determinada situação, alguém usa uma expressão modelos mentais, alguém me diz papel de ouvinte, alguém me diz inteligência emocional, alguém me diz comunicação. E a gente ouve muito, Giovana tá aqui e não me deixa mentir, a gente ouve muito o nome Marcelo Cabral. Então, Meu pai, vira e principalmente. mexe, tem algum Sim. momento, sempre relembra alguma coisa, ó, Marcelo. Então, assim, Foram 4 vezes, não foram? 4 ou 5 vezes que já tiveram Gesta na acho SR. que esse é o vezes. quinto, né? Esse é o quinto, é o eu quinto, acho. é o quinto. Então, Nós estamos finalizando o quinto treinamento Isso. dentro dessa. Sabe uma coisa que me marcou muito? Numa dessas, ou terceira ou quarta turmas, o Eliésio sempre faz aquela abertura, né? Uma fala dele ali, de aconchego, de acolhimento da um turma, acolhimento, né? De né? estímulo. E ele usou uma expressão que eu fiquei tão feliz, cara, que ele falou assim: participantes, eu desejo que vocês façam uma boa formação, porque eu acredito que o que mais ganhamos a partir disso tudo foi muita qualidade de vida. sim. A gente conseguir enfrentar o desafio, né, desenvolver as coisas com um nível de equilíbrio muito maior, com um nível de tensão muito menor. Né, tirando momentos que o mercado nos toma Sim. essa tranquilidade, né, que tem hora que é quase impossível, né? As pressões são muito grandes, né? E acaba que isso é algo incontrolável, né? A gente precisa se adaptar a essas Mas eu realidades. acredito que a ECR, né, era mais interessante alguém deles, de vocês, me trazerem. Mas na minha leitura, né, não nego, né, eu tenho como ler um pouco disso, eu percebo claramente, né, que é uma empresa que acreditou na formação de pessoas. Acreditou e acredita, né? Ou seja, eu sei que ele já tinha aí essa semente nele, o Eliésio. Mas é claro que ele já me disse, inclusive, também, que ele aprendeu o quanto que é pelas pessoas que eles vão alcançar o que tem de ser feito. Assim, eu acho que ele mesmo fala, né? Ele tem quase um bordão, falando assim, eu sou outro depois do Marcelo Cabral. Ele sempre Que legal, fala. né? Que existe um Eliésio antes e um Eliésio Antes e pós. depois. Isso. Acho que é muito nítido. Esses dias aconteceu um negócio interessante, que um participante dessa turma atual virou num lanche assim e falou assim: engraçado, ele não era da equipe. Ele viu o povo trabalhando, depois ele entrou para a equipe, mas ele não tinha feito o Gesta. Ele falou, viu o povo de um jeito. Eu falava, gente, mas que coisa diferente desse pessoal. E hoje aqui na sala eu estou entendendo o que tudo. era isso. Era uma formação dessa. É isso aqui. Ele entendeu por isso tudo que o povo acontecia tava no dia a diferente. dia dele. É por isso que estava acontecendo umas coisas de uma forma que me chamava atenção. Então é um sinal, né, de que o pessoal está literalmente incorporando, né, internalizando isso, né? Uma dúvida minha. Eu queria saber se em todos os cursos, né, todas essas consultorias, se criam vínculos, porque eu sinto que a gente é muito próximo, né? A gente ouve falar muito do Marcelo, a gente sempre está citando, a gente ouve muito isso nos corredores, no nosso dia a dia, e acaba que se criou um vínculo,
né? A gente sabe que Eliésio, Isabel, a família como um todo, tem um carinho muito especial, sabe da sua contribuição. E é o que você percebe também nos outros treinamentos, você tem esse acolhimento, essa familiaridade se mantém? Sinceramente, eu quero que aconteça em todos os lugares. E quase que invariavelmente acontece. Por quê? Porque a gente não vai falar de algo superficial. A gente vai para entrar na vida das pessoas mesmo. A gente fala muito da gente mesmo, né? A gente entra no jogo. A gente chora junto. Sim. A gente compartilha confidência juntos. Então, assim, fiz muitos amigos. Muitos amigos. Pessoas para uma vida inteira. A gente sabe que o foco do Gesta é algo corporativo, voltado pro empresarial, mas não tem como, é inevitável a gente não trazer isso para o nosso pessoal, né, de não se criar esse vínculo. Eu acho que muitas vezes quem faz o curso, às vezes, leva mais pro pessoal do que pro empresarial. Eu já escutei isso. Sim. Cara, eu vim aqui fazer um curso para mexer com pessoas no meu negócio e mudei, foi a minha vida, você acredita? Acredito. Isso é muito gratificante se ouvir, né, Marcelo? Né, que seja esse o seu caminho. Uma contribuição. Né? Marcelo, como que você acredita que a tecnologia, né, vem mudando a forma de gerir pessoas? A tecnologia, ela gera soluções para a operação. Então isso facilita gerir pessoas que estão realizando as tarefas, né? Você ganha tempo, você diminui o esforço físico, você ganha precisão em números, você ganha qualidade de informação. Então a tecnologia, ela vem de tantas formas, né? A tecnologia, ela facilita interações à distância. Pensa, hoje nós estamos aqui presencial, mas eu poderia provavelmente estar 500 quilômetros daqui. Sim. Ou vamos, se Deus quiser, alcançar pessoas. E foi o assunto que nós abordamos no último podcast, né? A gente chegou num ponto que hoje a gente liga e desliga um pivô a 500 quilômetros, 450 quilômetros de distância. Pensa. Então, assim, a tecnologia, ela gera grandes ganhos. Ao mesmo tempo, a tecnologia, dependendo de qual for ela tem um nível de conhecimento especializado mais profundo. A gente vai precisar de pessoas com nível de formação, às vezes um pouco mais qualificado, para conseguir operar, para conseguir decodificar, para conseguir há uma exigência extrapolar. maior. Então, assim, dependendo de qual for a tecnologia, ela gera uma necessidade de pessoas mais capacitadas. Mas fazer o quê? É isso mesmo, né? É o que a gente quer. É adaptação. Exatamente. Marcelo, como que você acredita que a cultura organizacional influencia na gestão de pessoas? Tem muita gente que fala assim, cultura organizacional, mas nem todos têm uma clareza do que é isso. Né? A gente apelidou essa história de cultura de o jeitão da empresa, o jeitão do negócio. A essência. A essência. Como é que as coisas são, como é que as coisas funcionam, o que tem mais valor, o que tem menos valor, com o que as pessoas se preocupam ou não, que tipo de detalhe faz diferença ou não, né? Então você vê que a cultura, é possível ver ela nessa mesa, né? Aqui tem traços de organização, de uma apresentação física de beleza, de bonito, né? Você vê esses microfones, você vê esse material aqui, existem traços de uma cultura de detalhe, né? As cores que foram escolhidas são características de cultura, né? Sim. Cuidado com detalhes é uma característica de cultura. Então, as características de cultura que são relacionadas ao cuidado com as pessoas são totalmente, elas são a grande diferença das empresas que reclamam de gente o tempo todo ou de pessoas, de empresas, que cuidam de gente o tempo todo. Né? Se eu começar a conviver com você e você vê que eu acho mexer com pessoas uma chatura total, né, para não falar uma palavra pior, você vai falar, pô, esse cara não tem paciência, esse povo não gosta de gente. E isso é mostrado assim, isso é visível, né? Quando você vai numa empresa, por exemplo, como a SR, e outros, né, carinhosamente, outros clientes, outras pessoas, você vê que é diferente. Fala, não, vem cá, vamos conversar, acreditamos em reunião, acreditamos em troca de ideias, acreditamos em planejamento.
Então pense, características de cultura totalmente afinadas, alinhadas com o jeito de tocar o dia a dia com pessoas, né? Então assim, quando a gente fala em educação, né, quando a gente fala em formação de pessoas, muitas vezes isso é só discurso, né? Vem no nível da fala bonita. No caso de vocês, isso não é uma fala só bonita, é real. Dentro do grupo de vocês, eu já tive o privilégio, né, de ser o agraciado ali. Eu não sei quantificar não, mas nós já devemos ter treinado aí umas 200, 300 ou mais pessoas. Eu acredito que até mais. Sim. Né? Eu também acho, né? Não quis errar muito aqui. Bem provável é mais mesmo. É provável. Vocês estão com quantos hoje, aproximadamente? Colaboradores? Em torno de quase 1.400 colaboradores. Ixi, então já treinei uns mais de 500, sem capaz. dúvidas. Porque muitas turmas, né? Quase 5 edições completas. É. Então, Só nesse módulo agora nós estamos com em torno de 75 Porque pessoas. teve gente de vocês que fez o curso online. Sim. Entendeu? também. Não Sim. só os presenciais que aconteceram aqui. Foi no momento da pandemia, no pós-pandemia É. a gente teve pessoas que fizeram online, que agora estão fazendo o presencial. É. Pessoas que Repetentes. repetiram. Repetentes. Repetentes. Somos repetentes, Giovana. É. E com orgulho, Com né? orgulho, Como com se diz a certeza. Cleide, eu quero ser repetente todos os anos. Bom demais. Marcelo, hoje a gente ouve muito se falar sobre feedback, né? Hoje está muito no nosso meio, né? E a gente se fala muito sobre isso, né? No próprio treinamento do Gesta. Eu queria que vocês falassem, né? Para quem ainda não sabe, o que significa o termo feedback e qual a importância do feedback. Certo. O feedback, ele vem da expressão retroalimentação, né? Que é eu colher de você uma informação depois que eu fiz alguma coisa. Então me alimente aí, me conte aí, né? Me dê um retorno aí sobre o que eu fiz, o que eu falei. Me né? posicione. Me fale se o alimento ficou gostoso. É um feedback sobre a comida, né? O feedback, ele é uma grande oportunidade da gente pegar emprestado os olhos, os ouvidos, a percepção de outros, para me contar na percepção deles o que eles viram. Eles vão errar nisso, mas eu quero que eles me tragam, porque vai que eles me trazem Que é a percepção coisas boas, dele, isso. boas que eu digo, produtivas. Uhum. Vai que eles vão complementar a minha percepção de algo que eu não consigo Que eu não perceber, consigo ver. O meu eu cego. que é o que mais acontece. É o famoso eu cego, né? Você falou aí. Agora, o feedback, ele não pode ser banalizado, né? É uma expressão meio chucra, mas a gente muitas vezes vê pessoas desabafando, né? Me perdoe a licença aqui de grosseria, vomitando no ouvido dos outros, como aquilo fosse um feedback, com quase nenhum compromisso com as consequências que aquilo terá no outro. Então o feedback não é eu aliviar em mim uma vontade de me expressar, é eu calcular algo que eu quero te entregar para que você cresça. E muitas O vezes resto é as pessoas desabafo. às vezes nem calculam o que é esse feedback, e às vezes ela acaba Não tem dando um noção. feedback do que é um feedback. E aí, Não nessas tem noção da alturas, responsabilidade. fica criada uma cultura assim, você não aceita crítica, né? Existe um conceito chamado dor social, né, de uma pesquisa, né, que foi feita de pessoas passando por um processo de ressonância magnética, eles serem submetidos a uma dor física, né, uma agulhada no dedo, um aperto na mão, algo que doesse o corpo. E aí essas imagens foram registradas. Depois eles pegaram as tais pessoas e submeteram a elas algumas sessões, algumas situações socialmente ainda sob ressonância, e perceberam que quando elas eram destratadas, não validadas, não acolhidas, não respeitadas no seu comando, na sua posição ali, o que aconteceria no cérebro. E também fotografaram essas imagens. E aí, entre aspas, coincidências ou não, que nada foi coincidência não, né? Eles viram que as imagens aconteciam em lugares muito similares. O sofrimento era O basicamente o mesmo. sofrimento da dor física e o sofrimento social eram marcados no cérebro em lugares muito semelhantes, né? Muito próximos ali. E criaram esse conceito de dor social. Então, dependendo de um jeito que alguém dá um feedback, ele acaba com a outra pessoa. Ele destrói a pessoa. Na linguagem popular é assim, pô, esse cara acabou com o meu dia.
Nossa, essa pessoa fala isso pra mim, pô, essa pessoa foi a mesma coisa de me dar um tapa na cara. São expressões que mostram o tanto que está doendo neurologicamente, mesmo que o físico esteja intacto. Né? Então, assim, feedback é uma competência que demanda responsabilidade, conhecimento. Né? Porque dependendo de um detalhe, de palavras que eu uso, eu desperto na Giovana uma dor social tão avassaladora que é insuportável ouvir. E aí você vai revidar em mim, ou vai fechar a cara pra mim, ou vai se, sabe, vai cortar relacionamento, vai doer em você. E aí fica, né, banalizada a situação. Feedback, pô, né, você não sabe criticar. E o outro diz, você que não aceita crítica. Você não sabe ouvir. E aí a incompetência nesse assunto estraga esse recurso. Né, estraga uma situação que teria tudo para ser construtiva e ela vira um mero desabafo. Né? Sim. Mas assim, para quem está nos ouvindo ali, é uma competência de ouro. Porém, se usada com responsabilidade. É importante, mas perigosa. Dependendo de quem faz ou quem recebe, o jeito que reage, ela se perde. Né? Você desperdiça um grande recurso. Né? Isso. Marcelo, a gente vem falando muito aí sobre liderança, né? Quais são as principais competências, né, que você acredita de um bom gestor, de um bom líder? Nossa, você tem quantas folhas para anotar? Puxa vida. Comunicação. Você acredita que é a primordial? Base. Principal. Por ela, um monte de outras deixam de acontecer ou acontece. Pela falta ou não da comunicação. Esses conhecimentos, né, de autocrítica, como competência, autocrítica é uma competência. Sim. Eu me conheço, tipo assim, isso é uma competência, eu sei olhar para mim, eu sei perceber em mim, né? Então, comunicação é uma competência fundamental. Autocrítica é outra competência, da lista das competências emocionais, inclusive. Puxa, tem competências demais, né? Proatividade. Né? Sim. Você perguntou em gestão de pessoas, Isso. né? Proatividade, empatia. Cara, essa palavra tinha de ser escrita em ouro, né? Empatia de fato, né? Às vezes as pessoas falam assim, empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Se você for na literatura vai estar escrito isso lá. E é claro que isso é empatia. Mas para que ela seja uma competência social, e ela é uma competência, não é eu comigo mesmo, é eu com os outros. Então ela é social, né? Ela não é uma competência pessoal. Ela precisa de algo além. Porque imagina, eu estou aqui conversando com vocês duas. E eu vou me colocar no lugar de uma de vocês duas. Eu fiz isso aqui agora. Me coloquei no lugar de uma de vocês duas. De quem foi? Não sei. Não tem como saber, eu não fiz nada com isso. Então, quem disser... É o que você tem que demonstrar. Cara, eu tenho de agir, meu amigo. Eu tenho e não de é só falar também, né, Marcelo? Eu tenho de transformar em algo. O modo de agir muitas vezes entrega. Eu tenho de mexer em alguma coisa, além de me colocar no lugar do outro. Porque só isso é muito pouco. Aí é mais uma curiosidade. É falar, né? por falar. Então, empatia, comunicação, proatividade, por incrível que pareça, né? Algumas competências um pouco mais pragmáticas, tipo estruturáveis, a capacidade de conduzir reuniões. Importante. É uma competência importantíssima para a gestão de pessoas. Lideranças precisam saber dialogar. Sim. Né? Eu estou falando de competências um pouco mais elaboradas agora. Mais técnicas. Mais técnicas, mais formais, né? Mais estruturáveis, né? Então, assim, tem muitas competências, né? Eu acredito que eu estou pegando aqui umas 5, 6 primeiras aqui. E acho que uma confiança também. Eu acho que um líder ele tem que ter muita confiança. Passar segurança. Passar segurança, ouvir as pessoas, cuidar das pessoas. Tanto é que hoje nas listas aí de competências, né? Eles dizem gestão de pessoas. Sim. De maneira meio geral, zona assim, né? Passa a ser uma competência. Né? Saber mexer com pessoas. Né? Lidar. Hoje a gente vê muito em se falar em qualidade de vida, né? E a gente se sabe que os princípios hoje dos colaboradores, né, das pessoas mudaram muito,
né? Cada vez mais nós estamos procurando qualidade de vida, né? Um trabalho saudável, né? Psicologicamente saudável. Sim, como inteligência emocional. E como que a gente consegue equilibrar, né, a eficiência, né, que a gente precisa entregar no nosso dia a dia corporativo com a qualidade de vida? Como que você acredita que a gente consegue encontrar esse equilíbrio, né, entre os dois? Deixa eu pensar mais profundamente para sintetizar, né? O que é qualidade de vida? É algo muito pessoal, Uhum. né? Cada um tem. Eu me lembro de meu pai falar que qualidade de vida para ele era trabalhar. Pai, você tem de viajar, curtir a vida. Eu falei, cara, eu não gosto disso. Deixa eu fazer Sentia as coisas que eu prazer amo. e gostava daquilo ali. Agora, qualidade de vida na linguagem do mundo tem a ver com lazer, com saúde, com descanso, com equilíbrio, né? É possível eu ter qualidade de vida e muita eficiência. Como nós trabalhamos com desperdício de tempo grande, a gente acaba compensando com mais quantidade de trabalho o que eu não estou conseguindo produzir com um tempo menor, na qualidade que eu poderia fazer. Uhum. Nessa falta de Eu gestão poderia do tirar, tempo. 6 numa prova de 10, né, 60%. Como eu poderia tirar 90%, né, numa prova de valor menor. Eu faria os X pontos ali, o meu nível de aproveitamento, o nível de eficiência, ele acaba me consumindo tempo. Né? Quando eu não tenho tanta eficiência, eu tenho que trabalhar dobrado. Então, assim, perdendo qualidade de vida. Aí é como se fosse uma balança, né? Então, um está muito influenciado, está ligado ao outro, né? Um é reflexo do outro. Pensa para você ver. Quando meu pai dizia que trabalhar para ele realizava ele, olha o quanto que isso era importante, fazer o que gosta. Né? Eu poderia trabalhar 4 horas por dia, com uma carga de trabalho leve, fazendo um trem que eu detesto, que ele ia acabar comigo. Sim. Então, assim, eu posso ter qualidade de vida com alta carga de trabalho, por exemplo, se eu faço e amo o que eu faço. Quanto mais eu me aproximo das coisas que me realizam, a gente faz uma dinâmica em sala de aula, vocês já participaram inclusive, que a gente faz um levantamento de todas as situações, lugares, coisas, momentos, tarefas, pessoas, sei lá, coisas, qualquer Sim. coisa, que me fazem me sentir completo, que me fazem me sentir assim, eu quero viver isso aqui milhões de vezes, eu não queria sair disso aqui, eu amo isso aqui. Então, assim, coisas aparentemente banais, Tão simples. né? Mas que são as que nos aproximam da autorrealização. Então eu penso que tudo que me aproxima da minha autorrealização me dá qualidade de vida. Não é só ir para o clube, nadar, não é só andar de bike, eu amo andar de bike, não tenho feito, mas não é isso que eu vou entender como qualidade de vida. Né? Se o meu Tem tempo todo um de trabalho, contexto, né? cara, se eu trabalho lá 10, 12 horas por dia, né? No meu trabalho de consultor é muito comum, né, isso acontecer. Eu durmo feliz, cansado e feliz. É bom. Acho que quando a gente faz algo que nos dá prazer, é porque a gente gosta mesmo. Acho que é... Como que eu posso falar? É Se realizador. torna mais- realizador. É Essa realizador. é a palavra, é realizador. E é mais leve. E é mais leve. E a gente faz aquilo com gosto. Por mais simples que Por pareça. mais simples que pareça. Já diziam, né? A simplicidade é um luxo, né? Sem dúvidas. Giovana falou sobre o ambiente psicologicamente saudável, psicologicamente seguro. Isso. Né? Qual que é o papel do líder na contribuição desse ambiente saudável, desse ambiente psicologicamente seguro? Nossa, é pesado. A influência é muito grande. Você acredita que hoje o líder é o maior responsável por equilíbrio desse ambiente? Eu não quero ser injusto com ninguém, mas ele é um dos grandes fatores de diminuir ou aumentar a segurança psicológica, né? De um time, de uma equipe. De um time. Então você vai em lugares onde as pessoas têm medo de falar o que está acontecendo, onde as pessoas estão receosas de compartilhar uma dúvida,
de falar alguma coisa, né? Então, assim, quando isso está ali acontecendo, você fala assim, a gente precisa desenvolver mecanismos de resgatar uma segurança psicológica, né? E a mente humana, ela tem uma capacidade de multiplicar o tamanho das coisas. Então, um medinho do tamanho desse copo, eu consigo transformar ele num medão do tamanho dessa sala. Sim. Né? A minha cabeça, ela tem uma capacidade de viajar e de exponencialmente ampliar. E de potencializar. Potencializar. Né? Algo tão simples. Então, assim, com recursos de comunicação, com uma cultura de uma liberdade de acesso, eu trabalho para você. Eu queria ter licença de te perguntar alguma coisa sem você me condenar pela pergunta que eu te fiz. Estou brincando com você, né, Giovana? Sim. Então, assim, eu consigo organizar as demissões e as admissões cuidando de eliminar fofoca, cuidando de ter mais clareza nas comunicações técnicas, de deixar os rádios mais funcionais, de evitar recados que geram distorções, equívocos de comunicação, que geram insegurança, geram mal-entendido, geram raiva, tristeza. Tudo isso consome, né, corrói um ambiente psicologicamente seguro, né? Antes aqui da gente começar, a gente estava brincando aqui, né? Que tem hora que a gente fica um pouco ansioso, né? Porque vamos começar a falar ao vivo. Sim. Aqui. Essa ansiedade é humana. Um ambiente psicologicamente seguro nos tornou leves aqui. Sim. A gente começou a brincar um com o outro, conversar sério de uma maneira leve. Isso são características de um ambiente aqui, nessa mesa, psicologicamente seguro. Né? E se a gente for fazer uma analogia, esse ambiente saudável ou não, ele está muito ligado à comunicação, né? Porque, e eu acho que uma forma de consertar, de reverter esse ambiente, às vezes não tão saudável, é através da comunicação também, não é, Marcelo? Pensa para você ver. Nós temos uma capacidade chamada inferência, que é extrapolar interpretações e imaginando. São as nossas deduções. Nós vamos deduzindo. Uhum. Então, geralmente as deduções nunca são positivas, né? Não, então, elas podem tem uma tendência. Ela tem uma tendência a ser negativa, né? Pelo medo, pelo risco, né? Neurologicamente, nós somos ancestralmente preparados para nos proteger das ameaças. Esse é um recurso de sobrevivência. Então é muito natural que a gente veja o risco antes de ver algo bom. O problema é que algumas inferências acontecem em cima de algo bom. Aí vem as expectativas equivocadas, que eu jurei, eu pensei que ia acontecer e acabou não acontecendo. E não aconteceu. E, pô, aquela hora que você me falou aquele negócio lá, eu imaginei que você ia resolver a coisa pra mim ali, eu pensei que você ia permitir tal coisa. E acaba se tornando uma frustração. Então assim, tudo isso vem da comunicação. Né? A gente tem que cuidar muito disso. Nossa, mãe, milimetricamente. Né? Sim, verdade. Marcelo, qual foi o melhor conselho que você já recebeu, né, ao longo da sua caminhada? Nossa, o melhor conselho que eu já recebi. Tem algo que te marcou? O melhor conselho que eu recebi sem muito medo de errar, é porque ele veio muito forte para mim. Faça o bem. Né? E você leva isso até hoje. Você pode falar para nós de quem você recebeu esse conselho? Da minha mãe. Da sua mãe. E do meu pai. Nunca se arrependa de ter feito bem. Não hesite em fazer o certo. Você vai se dar bem. Né? Acho que você traz isso com você. É nítido, né? É um valor. Sim. Marcelo, nós abrimos uma caixinha de pergunta nas nossas redes sociais e eu vou pedir a Giovana para a gente trazer algumas dessas dúvidas, dessas perguntas das nossas redes sociais. Então, essa pergunta aqui, Marcela, ela veio do João Vitor e ele fala assim: como você avalia a necessidade de alcançar resultados de curto prazo com a importância de desenvolver e motivar a sua equipe para alcançar o sucesso ao longo prazo? Como equilibrar esses dois fatores? O ser humano, ele tem várias necessidades psicológicas. Uma delas se chama efetividade.
a gente quer ver que a gente deu conta. Numa linguagem mais simplona assim, eu quero ver que eu consegui. Né? Então, existe uma expressãozinha, que já dissemos ela aqui hoje mais cedo, que as coisas podem me dar feedback de competência. Eu posso ver que eu consegui. Então, os resultados de curto prazo, eles nos alimentam. Eles me dão feedback de competência. É um gasto, Eles uma motivação. eles vão me sustentando. Né? Se alguém não consegue visualizar, perceber um resultado no curto prazo, ele corre o risco dele se perder no meio do caminho, ele perder a perspectiva. Né? A palavrinha popular aí do mundo é: eu não estou vendo perspectiva nisso aqui. É o que a gente chama de salário emocional? Eu quero ter uma capacidade comprovada, eu quero ver que eu consigo. É uma autoafirmação, né? Como se eu precisasse provar para mim mesmo. É uma intimidade aqui compartilhando com vocês, que na época do meu pai ter adoecido, né, carinhosamente meu pai está vivo, tem Alzheimer hoje, não nos conhece tanto mais, mas eu sei que ele está ali. Mas naquela época o meu pai adoeceu, e uma coisa que eu pus como um grande objetivo de médio e longo prazo, embora no curto prazo eu precisava daquilo vivo, que era salvar a vida do meu pai. Pensa, isso é um grande objetivão, né? Um propósito que mexe com a gente. Eu acordava mais cedo que todo mundo e ia dormir mais tarde que todo mundo por conta disso. Queria ajudar ele, né? Então, assim, os objetivos de longo prazo, nobres, maiores, é bom dizer aqui que muitos objetivos de longo prazo nós não enxergaremos o resultado. Talvez nós não estejamos aqui para ver, mas eles nos movem. Sim. Mas nós precisamos de conquistas de curto prazo, porque elas nos abastecem, elas nos constroem, elas me fortalecem. Uma dica que eu me lembro de provas de vestibular era assim: se você bateu na sua prova e viu viu a primeira pergunta, achou ela boa, fácil, fez, a segunda está difícil demais, não perde muito tempo nela não, busque as próximas, porque você vai se alimentar de autoconfiança nelas para voltar naquela outra. E às vezes você perde ali 30% do seu tempo resolvendo duas questões e perde a autoconfiança, você se perde, aí você entra em pânico, fala: não me consigo, sou incapaz. Então é fundamental a gente responder as perguntas fáceis, ou seja, as metas de curto prazo, né, os resultados imediatos, para ganhar força para o resto. Né? Penso isso. Sim. Agora, Marcela, eu vou entrar mais um pouco no Gesta mesmo. No Gesta você fala sobre os 4 temperamentos, né? Então, como que você acha que esse entendimento dos 4 temperamentos pode ajudar a personalizar uma abordagem de liderança e melhorar a performance das equipes? Esse assunto é gostoso, né? Maravilhoso. É um assunto interessante. Demais. À medida que eu compreendo que você tem um temperamento diferente do meu, e eu tenho recursos que me ajudam a formatar um pouco dessa percepção, eu mudo meu jeito de falar com você. Eu paro de me decepcionar com a sua resposta. Sim. Né? Aquela famosa mensagem de celular que você manda um texto, o cara responde assim: ok. O joinha. Ou a mãozinha. Pô, mas não é possível. Não é possível. Olá, bom dia, tudo bem? Sim. Né? Então, assim, eu melhoro a minha compreensão do outro. Eu começo a evitar coisas que vão dificultar o lado desse outro. Eu vou buscar me expressar de uma maneira que o outro me entenda melhor. Né? Eu vou direcionar atribuições, tarefas, perfis de responsabilidade. Por exemplo, você vê um fleumático, que é uma pessoa introvertida, mais maleável, mais leve nas relações, mais cuidadosa com o bem-estar das relações, mas que classicamente falta a ele um pouco da energia, da presença mais forte, da temperatura. Né? São pessoas que, se a gente fosse calibrar do quente para o frio, ele está mais no frio. Mais no frio. Então imagine você gerindo pessoas numa equipe, considerar a hipótese de colocar um fleumático numa posição onde ele precisa ser muito comunicativo e muito ativo. Você vai ter muito mais dificuldade. Eu não estou dizendo que é impossível,
porque ele pode compensar com uma vontade muito grande de dar um show ali. Mas naturalmente, na essência do temperamento, ele vai ter mais dificuldades. Sim. É aquele que fala, você tem que falar mais, você tem que se expressar mais. Aí fica todo mundo dando feedback sobre uma coisa que faz parte do temperamento dele, que talvez ele não vai mudar de um dia para o outro. Né? Então acho que responde, né, uma parte Responde. disso. E agora né? eu queria assim, que você só falasse um pouco mais sobre esses 4 temperamentos. Eu e a Natália, a gente, como você já fez o curso, então a gente já sabe quais são esses 4 Certo. temperamentos, mas às vezes o pessoal que está assistindo não sabe quais são Tá. esses 4. Se você imaginar um eixo desse aqui, vertical, e depois nós vamos enxergá-lo também horizontalmente, Sim. aqui nós vamos colocar extrovertidos e embaixo introvertidos. Vamos chamar mais quentes ou mais frios. Mais necessidade de exposição e aqui nenhuma, quase baixíssima necessidade de me expor. Na horizontal nós vamos pensar, para quem está me enxergando na posição de vocês, na sua esquerda, Sim. hoje a minha direita aqui, mas na sua esquerda, nós vamos ver pessoas mais úmidas, mais jeitosas, mais relacionais, mais cuidadosas com questões humanas, mais preocupadas com flexibilidade, menos firmes. E no extremo direito, para quem está me vendo de frente aqui, nós vamos ver as pessoas de opinião mais forte, com pareceres de experiência muito convictos, Com mais resistência. mais secos, aqui mais úmidos, aqui mais secos, mais pragmáticos. Mais Né? diretos. Aqui são pessoas que acreditam que tem um modelo certo, que tem a hora certa, e esse aqui, calma, não é assim também não. E esse aqui é sim. Você chegou 2 minutos atrasado, pontual é pontual. E esse aqui, calma, senhor, não é assim também não. Tipo isso. Esse aqui falaria assim, vocês estão brigando por causa de uma coisa dessa, e esse aqui fica caladinho ouvindo, tipo assim. Né? Então quando a gente pega esses quadrantes e eu vou colocar eles dentro de um círculo, vão virar frações de um círculo, 4 pedaços de uma pizza, né? Olhando pelo olhar de vocês, nós vamos ver do seu lado direito, no alto, os famosos coléricos. Pessoas extrovertidas, de opinião forte, que têm posicionamento muito firme, que às vezes, né, cheio de qualidades, mas erram pelo excesso das falas, machucam pessoas pelas palavras, posicionamentos muita sinceridade, quase não pensados, né, uma vontade de falar e um raciocínio que pensa, fala para depois pensar. Sim. São aqueles mais do elemento fogo, não é? É, bem fogo. Bem fogo. Né? Costumam, o fogo é maravilhoso, mas ele pode queimar. Né? Ele pode machucar, ele pode destruir, inclusive. Né? Nos extrovertidos do lado de cá no alto, mais jeitosos, nós vamos chamar de mais flexíveis, mais úmidos, né? Nós vamos ter os sanguíneos, né? Que são pessoas extrovertidas, alegres, expansivas, comunicativas. Geralmente vem escrito. Brincalhonas, tem uma pitada de um humor diferente, é gostoso estar com essas pessoas. Pessoa que chega e ilumina o ambiente, vamos dizer assim. Chega chegando. A gente não vai generalizar, mas são pessoas mais barulhentas, são pessoas mais vivas. Mas do mesmo jeito que os coléricos podem queimar, essas pessoas costumam ter como um detalhe ali a ser amadurecido, a perda do foco, a não constância, a não continuidade de terminar o que começou. Né? Eu faço um comentário que a gente faz com cuidado, e quem está me ouvindo, por favor, calma, né? Para a gente pensar com muita calma. Mas são pessoas mais entusiasmadas, mais eufóricas. Mais mão aberta. Então pense o quanto que essas pessoas, naturalmente, elas têm um risco muito real de terem problemas financeiros. Né? De errar na mão, de começar e não terminar e a coisa se perder. Né? Desse lado de vocês me vendo aqui embaixo, à esquerda, nós temos os introvertidos, jeitosos, flexíveis, né? Macios, né? Pessoas que querem o bem, querem a paz. São pessoas que dariam de tudo para nunca te magoar. São os bons amigos, as boas amigas, que a gente vai chamar dos fleumáticos. Né? São pessoas mansas, são pessoas calmas, que também, como um dos detalhes ali, elas podem pecar pela falta da atitude, pela falta da proatividade, pela falta da energia. Né?
E concluindo nessa lateral direita de vocês aqui embaixo, nós vamos ter os famosos melancólicos, né? Que são pessoas sistemáticas, são pessoas de opinião forte, menos comunicativas, porque não tem essa necessidade, não é timidez, é uma não necessidade de ficar comunicando. São pessoas pragmáticas, são pessoas mais secas, da linguagem figurativa minha aqui, e que acabam sistemáticas. Metódicas. Né? Esses dois temperamentos aqui, esse de baixo, melancólico, ele pode ter como um grande risco a falta da flexibilidade, a falta de um joguinho de cintura, a falta de saber relevar coisas. Calma, senhor, não é assim também não. Tudo muito ferro e fogo ao pé da letra. São pessoas, esses dois temperamentos à direita aqui, que são o colérico e o melancólico, eles têm uma característica interessante nesse jogo aqui dos quadrantes, né? Que a impressão que nós deixamos nele, ou seja, se você magoar ele, dura um tempão a mágoa. E do lado esquerdo aqui, que são as pessoas mais flexíveis, um pouco mais úmidas, no sentido mais moldáveis, essas pessoas têm uma capacidade de esquecer uma dor muito rápido. Muito mais rápido. Então tem gente que você ofendeu, ele passa 2 anos lembrando daquilo. Mas, o outro já nem lembra mais daquilo. Pelo amor de Deus, você está preso naquilo até hoje. Até então, hoje. Essas características, né? Mas são pessoas também que guardam muita coisa. Ao invés de eu contrariar o outro, eu vou guardar aquilo pra mim. Qual deles? Eu falo sanguíneo. Pode ser. Ele tem mais aquele... acho que é não querer magoar o outro. Então, ao invés de magoar o outro, eu vou guardar aquilo pra mim. O sanguíneo tem a característica de cuidar de pessoas, de querer agradar as pessoas, de ser feliz, de ser alegre, de ser agradável, uma presença boa, gostosa, né? Então, realmente pode acontecer. Agora, uma coisa interessante, né, para quem está nos ouvindo aqui, de todos os temperamentos, o temperamento melancólico, ele tem uma chance maior do que os outros de gostar de estar sozinho. E não tem mal, não. Eu gosto de estar sozinho. É um exemplo, né? Então, assim, o silêncio e a solidão para essa pessoa não é um sinal de depressão, de algo errado. Ela curte, ela, sabe, ela tem uma facilidade. Isso já para um sanguíneo é um pavor. É o pavor, né? Eu sempre vejo, né, casos de pais melancólicos com filhos sanguíneos. É repressão, é linha dura, é podar, é inibir, é dificultar, porque, não pode ser solto assim, né? O pai diz, não pode ser solto assim, rédea curta. Essas características hoje, inclusive, que foram se perdendo ao longo da educação dos filhos, eu penso que eu sou mais colérico ou melancólico. Não me vejo tão sanguíneo ou fleumático, não. Mas vai como dica, né, para todo mundo que está ouvindo aqui. Quanto mais fácil você vê o seu temperamento, qual é, isso é um mau sinal. É aí que está o perigo. É aí que você é o extremo daquele temperamento. Então, a tendência da maturidade, vamos chamar os temperamentos mais educados, ou seja, polidos ao longo da vida, eles vão nos transformando de pessoas muito introvertidas, mais comunicativas agora, pessoas muito rígidas e mais flexíveis. Então, assim, quanto mais difícil tiver de você ver o seu temperamento, merece você estudar a respeito, mas quem sabe você está num nível de amadurecimento interessante, por isso que você não é tão extremo a ponto de não, eu tenho certeza de qual é. Mas esse temperamento a gente nasce com ele e pode amadurecendo, mas a gente nasce com ele ao longo dos anos. Essa é uma curiosidade, né? Eu tive sempre essa curiosidade, mas a ciência sempre diz, né, que os temperamentos a gente nasce com eles e morreremos com eles. Mas nós amadureceremos no temperamento. Tanto é que quando a gente tem aqueles momentos, os repentes, os picos de uma dor, os picos de um nervo, de uma raiva, a tendência é você voltar para a sua origem. Então, naquela hora eu vi, o meu sentimento natural ali foi de gritar, foi de xingar, ou foi de ficar quieto, né? Então, assim, a maturidade acontece, o amadurecimento acontece, mas a gente não troca de temperamento. A gente nasce e morre com ele. Exato. Giovana, pra gente encerrar, eu achei muito interessante essa pergunta da Miriam.
E eu gostaria de ouvir a opinião do Marcelo. Ó, a Miriam perguntou: você acha que daqui a alguns anos não teremos mais líderes? Vi uma matéria falando sobre isso. Só para te contextualizar, desculpa te cortar, porque a gente estava numa comunicação dentro do RH, né? E é onde ela leu um artigo, uma reportagem, onde falava que essas novas gerações não são pessoas que têm um interesse, que têm um propósito de liderança, né? E aí a gente estava discutindo sobre isso e foi onde veio a dúvida aqui. Só para te contextualizar de como que nós chegamos, né, nessa pergunta. Eu não conheço esse material, mas eu não acredito nisso. Para você isso? Não, eu acredito que por mais que haja uma diferença no jeito das novas gerações, existem coisas muito intrínsecas do ser humano que estão lá. Sim. Então, assim, havendo a provocação do mundo, essas pessoas se manifestarão. Não acredito de jeito nenhum nisso. Que isso vai chegar nesse ponto. O tempo vai nos mostrar. Nesse ponto tão extremo. Mas se eu chegar um dia e ver isso acontecendo, eu vou ficar triste demais. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Né? O mundo tem as provocações, as necessidades que são nossas, serão provocadas em nós. E aí o ímpeto de resolver vai acontecer. Então, geralmente, tomar iniciativas... A liderança em si, ela é um instinto, não é? A liderança é uma competência que pode ser desenvolvida. Né? Tanta gente já tentou falar assim, não, o líder nasce pronto. E a ciência nunca conseguiu provar. Por quê? Porque você vê uma criancinha na escolinha, maravilhosa ali, fala, cara, olha esse menino, olha essa mocinha aqui, ela vai ser uma líder nata. No futuro ela se torna antipática, sem educação, ninguém quer nem ver ela não consegue liderar ninguém. E ao mesmo tempo você vê características de pessoas humildes, simples, aparentemente menos ativonas, que a gente não mas que identificaria como um líder. conseguem se comunicar, estão aprendendo a falar mais claramente. E as pessoas querem ouvi-la. Então, na essência da liderança, existe apenas a capacidade de influenciar o outro. Se eu melhorar o meu jeito de conversar e você me ouvir e se interessar, aprender a conversar me dá condições de movimentar você. Eu estou ganhando liderança. Para não ficar aquele estereótipo do líder maravilhoso, aquela moça e tal. Não, cara. Algo engessado. Muito super, né? Marcelo, se você precisasse dar um conselho para um líder, para um gestor, apenas um conselho, qual conselho seria esse? Para um gestor, invista em você e invista nas pessoas que trabalham com você. Nenhuma criatura divina tem a capacidade de transformação que um ser humano tem. Então, acredite nisso. É possível, né? A gente transforma vidas. O que a gente vê no curso. Qual que é a frase exatamente? Eu não lembro exatamente as palavras. Mas a mudança do outro começa em você. Literalmente. Literalmente, acho que essa é a frase, né? Foi algo que foi o foco no último gesto que a gente absorveu. A mudança do outro começa em você. Eu tenho de dar mais um conselho, posso? Pode. É conselho. Vamos abrir uma exceção? Né? É conselho que você falou? Sim. Não tenha medo de errar. Enfrenta o erro. O risco é real, né? Tá aí no mundo toda hora. Mas só é quem faz. Então, tem de ir pro jogo. É errando que se aprende. Beleza? Sem dúvida. Marcelo, queria te deixar à vontade, né, pra gente encerrar. Se você quiser mandar uma mensagem, fique à vontade. Não, quero agradecer a vocês o convite. Foi um prazer vir aqui. Falo muito, né? Não. É isso. Mas é um prazer mesmo ter vindo aqui. Sempre que vocês precisarem, à tua disposição. Agradecer ao Eliésio, a consideração, a confiança que ele sempre depositou em mim. E falar para vocês que estão nos ouvindo que gestão de pessoas parece complicado, mas não é. Estude, se prepare. Tem jeito demais de melhorar a gestão de pessoas, né? Desejo todo sucesso no mundo. Deus abençoe. Amém. Nós aqui agradecemos. Giovana, eu queria que você entregasse uma lembrancinha em forma de agradecimento, Marcelo.
É o muito nosso obrigado. café. Muito obrigado. Vou tomar ele desse jeito. Para você levar um pouquinho da SR para Divinópolis. Obrigado. Tá bom? Vai ser consumido com carinho. Que Obrigado. bom. Chegamos ao fim de mais um episódio do SR Agrocast. Gostaríamos de agradecer imensamente o nosso convidado de hoje, Marcelo Cabral, por compartilhar as suas experiências e estar aqui conosco hoje. Agradecer também a Giovana, minha nova companheira, né? E agradecer também vocês que estiverem conosco em mais um episódio. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Estamos sempre abertos para ouvir e trazer conteúdos que realmente façam a diferença no seu dia a dia. Muito obrigado e até a próxima!